Pai do Senhor, meus amados, Deus abençoe a todos nesse dia em que nós estamos aí com a oportunidade de ministrar mais uma escola bíblica dominical. Louvamos a Deus, né, e a igreja, ao pastor e os demais aí obreiros que estão nessa responsabilidade de estar transmitindo a palavra de Deus. Mediante a pandemia que nós estamos vivendo, mas isso não pode nos calar ou cessar de estarmos ensinando, estarmos meditando na palavra do Senhor. E para mim é uma alegria em poder ministrar aí a última lição desse trimestre, em que vai falar sobre a batalha espiritual e as armas do crente. E já nesse momento, queria convidar vocês a abrir sua lição, lição de número 13, do dia 28 de junho de 2020. Como eu já falei, a batalha espiritual e as armas do crente. Queria convidar os irmãos a ler o textuário, que diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Verdade e prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Nós temos o nosso texto que se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20, que diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Esse aqui é o texto em que nós lemos. Nós temos no final da lição uma lacuna que apresenta a armadura de Deus para nós, parte da armadura e função. Cinto, verdade, couraça da justiça, retidão, sapatos, a paz que vem das boas novas, escudo, fé, capacete, salvação, e espada, palavra de Deus. Título da lição, meus amados, a introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Amém? Nós temos aqui o preparo espiritual do crente para a batalha, que é o tópico 1. Aleluia. Nós temos aqui, como eu falei, o tópico 1, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, 6 e 10, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. João 15, 7 e 1 João
1 e 3. O João 15,7 aqui, para quem não sabe, é o evangelho aonde João escreveu. E o 1 João 1 e 3 é uma das cartas do apóstolo João. Amém? Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e cheios do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10 e 19. O Evangelho de João, no tópico 1, que a gente fez comentário, do 15,7, diz o quê? Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes será feito. Isso quer dizer o quê? Se as palavras do Senhor estiverem em vós, ou estiverem em mim, né? E se vós estiverdes em mim, ou seja, nós estivermos conectados com o Senhor, a palavra dele estiver no nosso coração, tudo que nós pedir, isso será concedido. Amém, amado? Então, para que nós venhamos estar conectados com Deus, nós temos que estar com a palavra do Senhor gravada no nosso coração. Nós temos que ter fé, nós temos que viver essa palavra. Mas se nós não cremos nessa palavra, não tem como nós estarmos em Deus. Amém? Então não adianta nós pedir nada para Deus se nós não crermos na sua palavra. Amém, meu amado? E fala o seguinte, no 1 João, capítulo 1 e 3, fala o seguinte: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai, e a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus. Então o apóstolo João está dizendo o que na sua carta? Que o que ele viu e o que ele ouviu, isso ele comunicou, né, ao povo. Então ele ouviu, ele viu, e isso ele está comunicando. E aí vai de mim e de você que está me escutando agora crer. Se nós cremos, ele estava dizendo o seguinte, que ele tinha comunhão com o Pai e o seu Filho Jesus, e ele teve. E quando nós cremos nesta palavra em que Jesus os instruiu, e ele está transmitindo a nós a labantúria, aí nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, mediante essas palavras que foram anunciadas. Amém? Tanto é que Jesus disse ao evangelista, ou seja, um dos seus evangelistas ali, e eles acabaram anunciando, e Marcos escreveu, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê será salvo, esse que crê será batizado e será salvo. Então isso fica para nós, né? Ele anunciou, ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eles saíram aos quatro cantos e pregaram. Isso vai de nós, cremos ou não. Amém? Vamos lá. No subtópico 2 diz, vigilantes em toda a oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tal preciosa armadura espiritual. Lucas 21:36. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Isaías 59, 1 e 2. Pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Salmo 124 e 7. Vigiemos em oração e súplica. Vamos ler aqui esses dois comentários para ver o que diz a palavra de Deus. Vamos lá, esse texto de Isaías é muito lindo, que fala que os ouvidos do Senhor, não estão agravados para que não possa ouvir. E as suas mãos não estão
encolhidas para que não possa salvar. Né? Mas aí tem um diferencial no final dessa frase. Né? Eu queria compartilhar com você Isaías 59, aleluia, 1 e 2. 59, 1 e 2. Que diz o seguinte: 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. Essa é a minha versão. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Então, meu amado, isso aqui faz diferença na vida do crente. O Senhor ouve. Como eu falei aqui no início com o apóstolo João, faz questão de dizer o que Jesus disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Quer dizer o quê? Que nós temos que ser praticantes da palavra de Deus, vivermos ela na íntegra. Isso Deus fala comigo em primeiro lugar, né? Para que tudo aquilo que eu pedi ao Senhor seja ouvido. Então, quando se levanta algo ou quando acontece alguma coisa contra nós, nós sabemos que quando nós clamamos o Senhor, Ele atende, Ele está pronto a nos livrar. Mas é claro que nós temos que estar de acordo com a sua palavra, vigilantes. Não adianta eu ler e pedir para o Senhor me guardar, mas se eu não pratico. Na verdade, Deus diz para mim não fazer tal coisa que é errado e eu continuo fazendo. Aí eu não posso dizer no final, mas o Senhor não me livrou do dia mau, o Senhor não me livrou de pecar. O Senhor me avisou, mas eu achei por bem continuar fazendo o que era mal. E o meu pecado faz separação entre mim e Deus. Amém? Salmos de 124 e 7 diz o seguinte. Vamos ler. Salmos de número 124. Em versículo 7 diz o seguinte: como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? O Senhor nos livra do laço do passarinheiro, livra. Sim, como eu disse no início, quando estamos de acordo. Amém? Quando nós estamos conectados com Deus, quando a palavra do Senhor está em nós, aí o Senhor cuida de nós. Há uma responsabilidade, o Senhor se compromete, amém, com aqueles que são fiéis, justos, porque Salmos fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Armadura de comanar a súbia. Mas eu faço questão de mencionar esses dois textos. O apóstolo Pedro faz questão de dizer em uma das suas cartas, acho que é capítulo 5, versículo 8, acho, que diz que o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, quer dizer o que? Que ele vem, está procurando, tentando nos derrubar. Então nós temos que ser vigilantes, permanecer orando e vigiando. Amém? Vamos lá. Tópico 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder deste reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador, acusador. Mateus capítulo 4, versículo 1, João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, e 1 Pedro 5 e 8, que foi o que eu citei aqui.
né? Que o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão, bramando, procurando a quem possa tragar. E o Evangelho de João 8,44, se eu não me falha a memória, diz sobre aquele que veio senão para matar, roubar e destruir. Eu até vou abrir aqui para a gente ver se é isso mesmo, se eu não estou equivocado nesse texto. Vocês, 8h44, já estou equivocado. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. É isso mesmo, então ele é conhecido como o pai da mentira, né? Estava equivocado ali enquanto ao texto não, que ele veio senão para matar, roubar e destruir, eu acho que é capítulo 10, eu acho, se eu não me falha a memória. E Mateus 4:1 fala o seguinte, Mateus 4:1, vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 1, diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E assim procede o texto. Você conhece, sabe que o diabo diversas vezes ele vem tentando ludibriar, né, a mente do crente, procurando lançar setas, dizendo: mas tu não és o Filho de Deus, por que Deus não te cura? Mas tu não és o Filho de Deus, tu não é crente, porque que Deus não te livrou, porque que Deus não fez isso, não fez aquilo, né? Mas o poder de Deus está acima de tudo isso, e como Jesus disse lá na cruz, ou antes de subir a cruz do Calvário: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Caso contrário, seja feita a sua vontade. Né? Isso fica como ensino para nós. Aleluia. Por mais que o adversário venha dizer: mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Que ele vai usar pessoas para fazer isso. Não importa, não vem ao caso. O importante é que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida, que é o mais difícil para nós entendermos, né? Mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Deus sabe todas as coisas, amado. Derrácia, independente do que está acontecendo ou do que aconteceu, Deus sabe todas as coisas. Ele é o Criador, é o dono da vida, e nas mãos dele está o poder. Amém? Vamos lá? E diz assim o seguinte, continuando o texto aqui, no tópico 2: Tomando de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. E tem bastante aí, né? Chegaria o tempo em que vinha doutrinas, o vento de doutrinas, e muitos seriam levados por doutrinas de ventos. E tem, né? Pessoas que vão para lá e para cá, não tem estabilidade, não tem estrutura, porque não estão firmados na palavra do Senhor. E tomam rumos, e se quebram, e voltam, e já não sabe mais se está certo, se está errado, já não sabe mais em que crer. Eu ainda pensava esses dias assim: Jesus, obrigado porque o Senhor me salvou, e eu sei em quem tenho crido, e o que me fortalece é isso, a alegria do Espírito de Deus. Quando vem uma dificuldade, vem uma luta, mas eu sei quem me salvou, quem veio por mim. Amém? Deturpar as Escrituras,
fez o que Satanás fez ali, mencionando algumas palavras a Cristo que estavam escritas lá, ou seja, tentando ludibriar, certo? Dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear a incredulidade, promover ideologias anticristãs, tem bastante aí. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Né? Se você vai cauterizar sua mente, cauterize. Mas cauterize contra as setas de Satanás. Cauterizar o quê? É igual você pega uma ferida e aquela ferida ali, ela precisa ser cauterizada, precisa ser fechada. Amém? Não sei se você já passou por um tipo de cirurgia, você tem algum sinal, e esse sinal ali foi cauterizado. Ele foi fechado. Para quê? Para que não entre impureza, para que não venha ser infeccionado. A labantúria. E assim é a palavra de Deus, que nós vemos cauterizar a nossa mente com a palavra de Deus, para que ela não venha ser infeccionada, para que ela não venha ser tomada de impurezas, de mentiras. A labantúria séria. Amém, amados? Vamos lá. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue, não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. 1 João 5,19. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. 1 Pedro 5, 8 e 9. Então, meu querido, a nossa luta não é contra carne nem sangue. 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 2. Queria compartilhar com você esta passagem. Capítulo 5, versículo 2. Diz o seguinte... 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. E vocês estão... Deixa eu ver se eu notei errado. Acho que eu anotei aqui errado. Vamos lá. Para mim não me equivocar aqui. Me desculpa, é 2 Coríntios. 2 Coríntios, se você puder abrir a sua Bíblia aí, eu já ia passar um texto errado para você. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, que diz assim, ó.
Meus amados, eu estou procurando um texto aqui. Eu não quero passar nada que seja desconhecido da igreja, certo? Então eu estou me demorando um pouquinho aqui. É necessário, né? Para que não venhamos nos equivocar nas palavras. Deixa eu passar aqui para os irmãos. O 5 e o 17 está correto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas novas, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Eu não consegui achar o outro texto que eu queria apresentar para vocês, mas ele fala sobre a questão da fé, né? Porque andamos por fé e não por vista. Eu me demorei um pouquinho achando o texto aqui, mas nós andamos por fé e não por vista. E quando nós andamos por fé, nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. E como foi lido aqui no 2 Coríntios capítulo 5 e 17, que agora que nós estamos em Cristo, nova criatura somos, e as coisas velhas já se passaram. Mas por que eu estou falando isso? Que nós vivemos um tempo em que parece que o testemunho do passado ficou para trás. Antigamente se ouvia falar em muito testemunhos de pessoas que foram caluniadas, que houveram-se levantes contra elas e elas venciam na oração, porque elas entendiam que eram hostes espirituais, hostes da maldade, e que elas tinham que buscar a Deus e para que o Senhor houvesse quebrar esse laço e trazer a elas vitória. E assim era. Mas nós vivemos um tempo, amados, que parece que se perdeu isso. O cristão, em vez de ir diante do advogado, que é Jesus, e clamar ao Senhor para que isso venha a ser quebrado e ter vitória, não, ele vai se justificar, ele vai entrar em conflito na carne, na parte física, ele vai tirar a satisfação, até mesmo procurar conselhos com outros, de que maneira proceder, e é onde entra a separação na igreja, é onde entra as dúvidas, aonde pessoas já não têm mais comunhão uma com as outras por causa dessa questão. Nós somos nova criatura, amado. Nós não temos que procurar resolver o problema ou contra alguém, ou essa pessoa que se levantou contra você, não tem que procurar ir lá tirar satisfação ou ir para a justiça, não. Nós temos que ir aos pés do Senhor e ganhar essas questões, essas causas em oração, porque nós sabemos que são setas do adversário, são armadilhas do diabo e que essa pessoa não está entendendo e muitas vezes está sendo usada. E nós que somos entendedores, conhecedores da palavra e temos o Espírito de Deus, nós temos que ter isso em mente, que o meio de nós vencermos essa batalha espiritual é na oração. Amém? Vamos lá. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes dos anjos decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. Eles são malignos, esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Tu imagine anjos decaídos. Tu imagine o poder que não tem. Só que assim, eles têm um limite, eles vão até onde Deus permite. Assim como foi com Jó, Satanás foi até um certo ponto. A partir do momento que Deus disse, ei, cessou, deu. Já não foi mais. Ali virou o cenário, mudou o quadro.
E você nota que a história de Jó é interessante, que Jó, ele, no final, ele intercede pelos seus amigos, os seus amigos que estavam ali caluniando, pessoas que já não davam mais crédito a ele, achando que ele estava em pecado. E você acha que não é diferente com a gente? Você acha que é diferente? Não é diferente. Nós estamos passando lutas, dificuldades às vezes, e a pessoa acha que você está fazendo alguma coisa errada, você está em pecado, te acusando, te apontando. Esses são teus amigos. Mas o que nós temos que fazer é interceder por essas pessoas. E no momento certo elas vão ver o cenário mudado, porque é Deus que está no controle de tudo. Amém? Vamos lá. Tópico 3. Apesar as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Aquilo que eu falei, não é para mim usar do meu raciocínio, da minha razão, que muitas vezes nós usamos. Eu vou dar um exemplo meu. Quantas vezes eu usei da minha razão na minha área pessoal, no meu trabalho, não obtive êxito em momento algum. Te dou essa dica. Enquanto você estiver usando da tua razão e não deixar Deus trabalhar, tu vai ficar igual carro no barro, patinando. Armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingindo os vossos lombos com a verdade, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. A verdade, meu amigo, ela faz a diferença ainda. Por mais que pareça que demora, parece que nós não estamos sendo compreendidos, mas a verdade na vida do cristão é primordial. Cingidos os vossos lombos, tá, como já foi lido aqui, a questão da verdade. Vestida a couraça, parte B, da justiça, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Quando você é reto,